para finalizar, então, essa nossa primeira sessão de coagulação e de trombose, especificamente, com a doutora Paula Prestes. Lembrando só que a minha colega de faculdade. Sim. A gente queria chamar um tema sobre os pacientes oncológicos, né? Então, tanto os pacientes oncológicos da hemato, Sim. quanto os pacientes oncológicos de tumores sólidos. Quais são os desafios relacionados à coagulação desses pacientes? E a frequência da trombose é muito alta, né? São pacientes oncológicos que por si já têm risco, usam catéteres, fazem químio, fazem cirurgias eventualmente extensas. Então, assim, é uma população mais imobilizados. Eu sempre falo que o paciente oncológico, ele já, na largada, já tem 30% de risco trombótico, né? Então, assim, é muito frequente, muito frequente essa conjuntura de químio, tratamento oncológico cirúrgico, radioterápico, muito importante, e anticoagulante. E até o próprio câncer, na verdade, né? O tumor, ele expressa receptores que aumentam, você fica num estado mais procoagulante. Isso até depende do subtipo, né? Então, alguns tumores, por exemplo, tumores cerebrais, alguns adenocarcinomas, a gente sabe que isso tem um risco um pouquinho maior, então isso varia dependendo do tipo do tumor e dependendo do volume da doença. Então, um paciente que tem um estadio inicial é diferente de um paciente metastático. Então, isso varia também dependendo, assim, de qual a doença, como ela tá. Então, se é um paciente que tem uma doença mais avançada, esse risco também é maior. As químios que se fazem, então tem algumas químios que aumentam o risco trombótico, então cisplatina, alguns antiangiogênicos, tem algumas coisas que aumentam. Esses pacientes normalmente têm catéter, esses pacientes fazem cirurgia. Então, aqui, esses pacientes normalmente são mais velhos, porque a população que normalmente tem mais câncer é mais velha. Na hemato, a gente é uma exceção, mas acaba que, assim, quando a gente pensa em tumores sólidos no geral. Então, aqui, sem dúvida, a trombose é algo de muito impacto e algo que muda realmente o desfecho clínico desses pacientes. Então, é algo que tem impacto de morbimortalidade para esses pacientes oncológicos. E o desafio sempre na anticoagulação desses pacientes, muitas vezes eles usam químios que interagem com o anticoagulante, eles ficam plaquetopênicos da químio, eles têm maior risco de sangramento, então às vezes uma lesão do sistema nervoso central, às vezes uma lesão gástrica, tem várias coisas que tem... Uma cirurgia recente, né? Tanto pelo risco de trombótico, mas também pelo risco de sangramento ali no pós-operatório. Algumas químios clássicas da hemato, como os IBTcase, agem diretamente na agregação plaquetária, né? Ou ao contrário, né? Então, os imunomoduladores, a talidomida, a lenalidomida, a pomalidomida, que tem mais trombose, a gente deve fazer profilaxia para esses pacientes. E até você tem que pensar na interação também, né? Então, assim, quando você usa um anticoagulante, tem infinitas interações com várias coisas. Então, muitas vezes os pacientes oncológicos fazem profilaxia, dependendo assim, então usa, claro, pensando mais na leucemia, né? Então usa fluconazol, usa algumas coisas que super interagem com tudo, né? Então algumas químios, doxorubicina, que é super frequente tanto no hemato quanto na onco, também interage, pode aumentar o efeito dos novos anticoagulantes, que é algo que são mais usados. Então, isso sempre... E o paciente oncológico, além de ter risco trombótico, ele tem um risco hemorrágico maior. Então, sempre é um desafio, muitas vezes é um cobertor curto aqui, né? Assim, uma situação difícil de se pensar. E aqui, a gente pensa, né? Então, são duas... existem alguns pacientes que se discute a profilaxia, então a prevenção de trombose, e aí tem alguns casos específicos, e o tratamento da trombose nesses pacientes que tiveram trombose em vigência do tratamento oncológico. E também é importante lembrar que o câncer ele é um fator de super alto risco, então ele é o provocador da trombose, então pesquisar outras coisas, trombofilias, não vai mudar aqui. Enquanto esse paciente tiver a doença, o risco está ali persistente, então ele deve manter o tratamento enquanto ele tiver a doença. Então, a gente, dependendo, claro, se o paciente for metastático, muitas vezes ele vai usar anticoagulação perene. Porque se o paciente, eventualmente, é uma doença limitada, ele fez quimiocirurgia, você vai tratar, e depois que ele tiver em remissão, tudo você vai pensar você pode suspender a anticoagulação, mas também isso essa decisão vai sempre depender, então sempre tem que discutir com o onco
do prognóstico, né? De tudo que vai de quanto se esse paciente ainda mantém a doença ativa, né? Então, isso vai mudar a anticoagulação. Mas aqui a gente tem o que antes se tinha de estudo que basicamente para esses pacientes você podia usar só heparina. Era só heparina, então. E não faz tanto tempo assim, né? A gente tá falando quando a gente era residente, era a única Era a única coisa. possível. Você vai dar que a gente é velha, tá aí. Tá denunciando. Você tá. Então, realmente, era até pouco tempo, era só heparina. Então, era do estudo CLOT, que foi feito, que mostrava que a heparina era melhor que varfarina. Então, que desses pacientes é super difícil o manejo com varfarina. E esses pacientes têm NR muito lábil, então heparina era melhor, tinha menor risco de sangramento. Então, isso até pouco tempo era o padrão. Aí começaram a estudar os estudos com os novos anticoagulantes. Então, primeiro com rivaroxabana, foi feito o SELECT-D, depois com edoxabana, que foi o Hokusai, e depois o Caravaggio com a Pixa. Então, tem esses estudos grandes que mostraram que o uso desses anticoagulantes é seguro nos pacientes oncológicos. Claro, com alguns pormenores. Então, foi visto, principalmente na Riva e do Edoxa, que pacientes que tinham tumores de trato gastrointestinal, né? Tumores intraluminais, você tinha aumento de sangramento desses pacientes. E de tumores geniturinários também. Então, esses pacientes sangravam mais. Então, a enoxa ainda seria melhor para esses doentes. Então, e uma outra coisa é que esses pacientes, mesmo em vigência de anticoagulação, eles têm um risco de recorrência alto. Então, muitas vezes esse paciente, a doença está progredindo e a trombose acaba sendo mais uma coisa dentro dessa progressão, né? Então, você tem um alto volume de doença, às vezes tem questões de compressão, uma massa que comprime um vaso, você pode fazer, por exemplo, uma síndrome de cava superior, ou às vezes até outras, dependendo da localização, isso pode acontecer também, né? Então, uma causa mais anatômica também. Também. Então, esses pacientes podem trombosar no estudo Caravaggio, que é o do apixabana, se eu não me engano, 3% dos pacientes recorreram em vigência de anticoagulação. Então, isso, assim, não pode escapar, né? Pode escapar e não é E aí, na vigência da anticoagulação, se já tiver com os DAOX, o melhor é realmente trocar para enoxaparina. Não, assim, para heparina, se aconteceu retrombose ou sangramento, é mais seguro a gente voltar a gente anterior. deve, então, pesquisar também o anti-10A nesses pacientes? Vai, meus Isso, polêmicas. Na verdade, o que se tem de recomendação, assim, se o paciente trombose em vigência de inoxa, você pode aumentar a dose. Você pode aumentar a dose em 25%. Mas, a princípio, assim, pesquisar o anti-10 não tem evidência para. Assim, claro que existem casos anedóticos, assim, o paciente tá escapando muito, você vai ver se ele estava subterapêutico, mas é a exceção. Assim, a princípio, você não tem que monitorizar e pensar. E lembrar que esse paciente pode trombosar em vigência da inoxa porque ele está progredindo, porque é uma doença muito extensa. Então, e até... Acho que é como bem você colocou, né? Acaba fazendo parte da progressão oncológica. E muitas vezes a trombose é o evento final desse paciente oncológico, né? Então, é um paciente que muitas vezes tem um prognóstico reservado. Então, acaba que fica difícil o manejo no final. E isso, muitas vezes, infelizmente, vai ser o final da doença dele, né? Então, isso muitas vezes acontece, né? Então, isso é algo também que a gente vê. Mas esses pacientes, realmente, os pacientes têm trombose. Outra coisa que é importante, que em vigência de DOA, que se esse paciente trombosa, muitas vezes esse paciente, às vezes você tem que questionar a aderência, e o rivaroxabana, ele tem que ser tomado junto com a comida. Então, às vezes, se a pessoa, toma de estômago vazio, a absorção não é tão boa. Então, às vezes, é uma questão de aderência mesmo. Até hoje em dia, a gente tem para fazer o anti-10 dessas drogas. Isso não é algo que você tem que fazer na prática, tal, mas às vezes esses escapes, você tá questionando a aderência, poderia ser alguma coisa nesse... Que poderia ajudar, né? A entender melhor o mecanismo ali. E até náusea e vômito, né? Ele pode estar ingerindo, pode estar tendo diarreia. Tem algumas químicos que dão muita diarreia, que pode diminuir a absorção. Se é um paciente realmente que tá muito difícil... difícil manejo, né? Muito vômito, realmente talvez uma anticoagulação oral não seja a melhor escolha, né? Uma outra coisa, um paciente gastrectomizado, você não pode usar riva, porque a absorção é gástrica. Então,
paciente que fez uma enterectomia extensa, você não vai poder usar a Pixa, porque a absorção... Paciente que acabou de sair da cirurgia, em jejum, então paciente que tá com sonda parenteral, sonda enteral também, essas medicações com sonda enteral não são todas que são possíveis, então é algo que sempre tem que ser pensado e às vezes a heparina é a opção mais segura mesmo, né? Não tem... Eu acho que aqui também é uma coisa que é muito válida, a gente sempre fala da interação multidisciplinar, a interação multidisciplinar com a farmácia, né? Sim. O pessoal da farmácia pode colaborar muito na decisão aqui e no ajuste também. Eles fazem a lista, né, de medicação, lista de interação medicamentosa. Às vezes, se você potencializa, por exemplo, na associação químio, DAOX, eles podem sugerir o tempo de intervalo ou não fazer no dia da antraciclina, esperar um dia para diminuir o risco de sangramento. Então, essa análise ela é muito interessante. Porque não é só a químio, né? A gente tá falando de um paciente que eventualmente tem uma polifarmácia, como tem o fluconazol, tem o Bactrim, tem o Aciclovir. Ou as questões cirúrgicas, etc. E uma das coisas que a gente já comentou em outros episódios, e que é muito relevante, e às vezes os pacientes pra gente não contam muito, isso acaba entrando mais até na hora que ele tá fazendo a químio mesmo, que ele comenta com a enfermeira, ou quando a farmácia passa, ele comenta com a farmácia, são os usos de produtos naturais, né? Então, os chás, ou até a alimentação mesmo, né? Começa a ter uma alimentação mais rica ou mais pobre em algum tipo de alimento, e as questões também de chás e etc., que tem uma variação aí no nosso território brasileiro, né? Então, em algumas regiões tem um uso maior, e as pessoas acham que, como é natural, não tem interação, não tem problema. Lembrar da toranja, né? Pra rivaroxabana, ainda não é tão usado no Brasil, mas a gente tem que lembrar. É o grapefruit. Não, mas isso, sem dúvida, e às vezes ajustar, assim, o horário que esse paciente vai tomar, lembrar que esse paciente, assim, tem que tomar de preferência sempre no mesmo horário. Também a diferença, assim, a rivaroxabana tem a vantagem de ser uma vez ao dia, o Apixa é de 12 em 12, mas o Apixa tem um perfil hemorrágico, parece um pouco ser mais seguro, teve uma taxa de sangramento no estudo um pouco menor, então tem toda essa questão, e às vezes uma paciente que é mal aderente não vai tomar de 12 em 12, né, tem todas essas nuances, assim, e uma coisa que a gente também se preocupa, né, esse paciente fica plaquetopênico, então assim, o ideal, acima de 50 mil plaquetas é seguro você usar anticoagulação, então... se esse paciente está entre 20 e 30, tem alguns que, se ele está com dor, que você poderia usar dose reduzida, né? Então, usar 10 de Riva, 2,5 de 12 de Apixa, 30 de Doxa. Então, isso poderia ser, mas abaixo de 20 mil plaquetas não tem jeito, tem que suspender. E até uma coisa, assim, se o paciente, você não conhece ele, vai começar a quimio, ele tá anticoagulando... normalmente eu sou um pouco mais preocupada de pedir hemograma no nadir, de ficar um pouco vendo mais de perto, porque eu não sei se ele vai ficar muito plaquetopênico, né? Então isso também é algo que às vezes, se o paciente anticoagula, realmente ver direitinho o nadir dele, se ele não vai ficar muito plaquetopênico, né? É uma preocupação. De novo, né? É um acompanhamento dinâmico, bem dinâmico. Acho que nesse cenário aqui é o que tem mais tá perto do paciente e acompanhando todas as mudanças, seja de medicação, seja de peso, seja de aderência, dos tratamentos, da resposta ao tratamento, das complicações relacionadas ao tratamento. Mas acho que a mensagem principal é que realmente a gente sai de um cenário oncológico, o risco é muito alto, por si só e por todos os motivos do paciente oncológico. A gente só tinha a validade da enoxaparina, era o que a gente tinha, e a gente evolui com os novos estudos bem feitos, randomizados, tudo com a possibilidade de usar os DAOX, né, que são os novos anticoagulantes, mas com a ressalva de você olhar esse paciente muito de perto pela complexidade do caso, né? Se ele tiver algum tumor gastrointestinal intraluminal ativo, ainda evitar a rivaroxabana e edoxabana, porque esse paciente tem um risco de sangramento. E como você falou, às vezes, a despeito de todo o nosso cuidado, de toda a tentativa de evitar a trombose e a retrombose, pode ser o evento final no quadro clínico dele, e que pode ser o evento que finalize a cadeia de eventos, então que a gente não vai conseguir evitar. Uma outra coisa que é uma preocupação muito grande é a trombose relacionada a catéter. Esses pacientes normalmente, fazendo quimio, às vezes tem pique, tem portocate, tem outras... E o catéter é um fator que pode trombosar. Então, nesses pacientes, você não precisa tirar o catéter se ele tá funcionando.
Mas enquanto o catéter estiver lá, você vai manter a anticoagulação. Então, isso, se esse paciente teve uma trombose relacionada a catéteres, mesmo que a trombose já tiver melhorado, enquanto o catéter estiver lá, você vai manter a anticoagulação desse paciente. Também é. Mas se você tirou o catéter, então era uma PIC, você tirou, você pode anticoagular. Assim, se é um paciente que já tá sem doença, você poderia anticoagular só por 3 meses. Isso também é algo que assim, Uma dúvida é frequente. uma dúvida frequente, exatamente. E são casos também, pacientes com tumor de sistema nervoso central. É sempre difícil, porque esses pacientes têm um altíssimo risco trombótico, mas eles têm um risco hemorrágico muito alto. Então, e a grande maioria desses pacientes foi excluída dos estudos dos DOACs. Então, pacientes com meta de sistema nervoso central não são muito representados nesses estudos. No Caravaggio, se eu não me engano, era critério de exclusão. Então, a gente não sabe. Então, assim, tem, às vezes, realmente... Usar com cautela. às vezes é um paciente que talvez melhore a enoxa, mas é lembrar que esse paciente é super alto risco trombótico, mas esse paciente tem risco hemorrágico também, da lesão sangrar. Então, é sempre essa discussão, então, com o onco, e sempre a equipe multi vendo esse paciente como um todo, né? Então, porque são sempre casos complexos, desafiantes, desafiadores, desculpa. Tem várias nuances, né? De interação com o tratamento, plaquetopenia. E às vezes realmente o paciente questionar, às vezes, com o onco, se aquilo tá trazendo uma qualidade de vida ruim, se um paciente que vai ficar usando enoxaparina e tem um prognóstico reservado, às vezes é algo que é sempre... Avaliar se tá tendo benefício, Exato. né? Se a gente não pode simplesmente também lançar mão do não usar, considerando o contexto global do paciente. Pensando no cuidados paliativos em conjunto, mas é sempre uma discussão compartilhada e conjunta, mas tem são vários aspectos diferentes, assim, mas a princípio você pode usar DOAC para a maioria dos pacientes, mas sempre tomar cuidado porque esse paciente também sangra. Eu queria te agradecer novamente, falar que foi um enorme prazer ter essa tríade, né, de coagulação. Te espero essa tríade de Virchow aqui. Tríade de Virchow com tríade de coagulação, que a gente tem muitas coisas para discutir ainda. Sim, foi um prazer, podem contar comigo quando precisar. Eu aprendi muito, lembrei de várias coisas, e sem dúvida nenhuma quem ganha mais são os pacientes. Informação, sem dúvida nenhuma, é poder, né? Então, vocês que escutam a gente aqui, venham tomar café, venham perguntar. Medicina baseada em evidências sempre, né? Aqui a ideia é sempre não só o nosso trazer os dados da literatura para a popularização, né? Que a gente faz uma medicina hoje em dia... Aumentar a acessibilidade aos dados. Que são tão importantes, né? Que norteiam a nossa conduta. Então, a gente tá aqui no Instagram, nos pequenos cortes, mas a gente também tá completinho no Spotify para escutar no carro, né? E prestar, assim, no momento livre. E estamos à disposição para novas dúvidas. Muito obrigada.